Fala galera, beleza? Tranquilo, nerd? Sou Fabrício Dutra e o assunto do vídeo de hoje é de extrema importância. Um assunto que cai não importando a banca, o órgão, o nível do concurso, sempre cai. E o assunto é crase. E assim, desde pequeno a gente estuda crase, a gente tem dúvidas sobre crase e sabe a importância disso, né? Só que crase, tô pensando em não dar aula não. Tô pensando em deixar um grande mestre da nossa música da aula de crase. Sabe tudo, arrebenta. Vai, Caetano, ensina crase pra galera aí. Quebra essa pra mim. Essa homenagem à Bituca estava escrito nas redes sociais que levam o meu nome, A com acento grave, indicando uma crase. Não há crase. Homenagem à Bituca. O A é apenas a preposição, nesse caso. Bituca não é uma palavra, não é uma mulher, não é um nome que você pudesse usar o artigo definido feminino antes. E só se você pudesse usar que você podia botar a preposição e o artigo, entendeu? Mas não tem artigo, então aquela crase ali é um erro chato, eu não gosto desse erro, tem um erro que eu acho idiota. Caetano Veloso, show de bola, tamo junto, hein, Caetano? Realmente é um erro idiota, um erro muito chato, eu detesto esse erro, sinceramente esse erro por mim não podia acontecer não. Para você saber crase em concurso público, é necessário... Para você saber crase em concurso público, é essencial que você tenha a noção de que uma palavra está pedindo a preposição e a outra está pedindo o artigo. Por quê? Porque crase é a fusão de duas vogais idênticas, a vogal preposição e a vogal artigo. Só aparece preposição, num primeiro momento de estudo de crase, só vai aparecer preposição quando alguém pede. Se alguém pedir a preposição, ela aparece. Já o artigo ele vai aparecer sempre para determinar um núcleo substantivo. Acredita em mim, entendendo isso, você evita o decoreba em relação à crase. Quer ver? Dá uma olhadinha na tela no exemplo que eu vou mostrar. A frase é: eu estou apto à natação. Como é que seria o entendimento se tem crase nesse A, se deve ter crase nesse A ou não, né? Pensa comigo. A palavra apto não é verbo, é um adjetivo, mas ela pede preposição. Pensa comigo, quem está apto a alguma coisa. O seu grande trabalho nessa questão seria saber se a palavra natação tem artigo ou não. E nós temos um método. Troca a palavra natação pela palavra futebol, outro esporte. Não é para escolher um masculino qualquer e usar sempre, não. É para trocar por uma palavra que faça parte do mesmo mundo, do mesmo campo semântico. Se você está apto à natação, como seria com o futebol? Eu estou apto ao futebol, na tela. Eu estou apto à natação, viraria então eu estou apto ao futebol. Reparou que quando eu passei para o masculino, apareceu A mais O? Se no masculino apareceu A mais O, no feminino A mais A. É uma questão de lógica. Porque no masculino apareceu A mais O porque alguém pediu preposição e uma outra palavra tem o artigo, A mais O. No feminino é a mesma coisa, só que a preposição A ela é idêntica ao artigo A. Os dois vão se juntar, vão virar um só, e para assinalar a crase foi criado pela nossa gramática o acento grave, que é aquele acento ao contrário. Então, na tela, eu estou apto à natação, precisa do acento grave no A, porque ali dentro não existe apenas uma vogal, ali dentro existem duas vogais. No caso do masculino, você enxerga as duas. No caso do feminino, elas se misturam. Então é necessário usar o acento grave. Mais exemplos, por favor. Eu vi a praia e eu fui à praia. Troca, por gentileza, praia por clube. Como ficaria? Eu vi o clube. Verificou que quando você trocou praia por clube, o A virou O? Usa a lógica de quem está estudando. Se o A virou O, é porque ele era apenas um artigo. Não tem crase em artigo. Agora, fui à praia. Eu fui ao clube. Está verificando que o A virou A mais O? Se o A virou A mais O, o que você vai entender, por favor, em casa? Que alguém pediu preposição, se eu fui a, e a palavra seguinte tem artigo. Então, passar para o masculino não é um macete. Quando for macete, eu vou falar. É um método para você verificar se tem preposição e artigo. E aí, a partir de agora, eu vou colocar na tela várias frases para a gente comentar uma a uma. E você, por gentileza, dá pausa na tela, vê se tem crase ou não, depois você dá play. Que aí você vai assistir a uma correção comentada na hora
vai acertar, vai errar, vai ver por que você errou e vira um grande treinamento. Não esqueça que crases tem que treinar, senão não adianta não, hein, malandro? Na tela. Esse excelente resultado interessa a turma de 2002. O que fazer para saber se tem crase naquele A? Você vai trocar turma por time, por grupo. Como ficaria? Esse excelente resultado interessa ao time de 2002. Eu passei para o masculino e apareceu A mais O. Família, se apareceram a vogal A e a vogal O, no caso do masculino, é porque no feminino tem A mais A. A gente está entendendo devagar, tem muita coisa para falar. Mais uma frase. Este resultado estatístico poderia pertencer a qualquer população carente. Troca, por favor, população, que é uma palavra feminina, por povo. Olha como ficaria. Este resultado estatístico poderia pertencer a qualquer povo. Está verificando que ninguém em casa colocou ao qualquer povo? Quando você trocou a feminina população pela masculina povo, ficou a qualquer. Sabe o que significa isso? Que não tem crase. Passando para o masculino, o A continuou o A, então faltou o artigo. Sem artigo não tem crase. Quer ver o exemplo na tela? Este resultado estatístico poderia pertencer à população do Rio de Janeiro. Troca a população por povo. Este resultado estatístico poderia pertencer ao povo do Rio de Janeiro. Você verificou que agora, passando para o masculino, apareceu ao? Se apareceu ao, crase. Por quê? Apareceu ao não foi à toa. Foi porque alguém pediu preposição e alguma outra palavra seguinte tem artigo. Então a crase é a fusão da preposição a com o artigo a. Só que artigo a é apenas para palavras femininas. Não erra isso. Na tela. Repara, mesmo atrasado, o recenseador compareceu à empresa. Troca por gentileza. Empresa por trabalho. Mesmo atrasado, o recenseador compareceu ao trabalho. Está verificando que quando eu passei para o masculino apareceu A mais O? Então você pode ter certeza que alguém pediu preposição A. Nesse caso foi compareceu. E alguma palavra seguinte tem o artigo. No caso, trabalho, empresa. Trabalho é artigo O, empresa é artigo A. Crase na hora da empresa, porque são vogais 100% idênticas. Ele observou a palestra calado. Troca palestra por seminário. Ele observou o seminário. Está vendo? Ele observou o seminário. Então eu passei para o masculino, apareceu o. Para ter crase tem que aparecer ao. Não erra. O A virou o, então ele era um simples artigo, faltou a preposição. Beleza? Mais um exemplo. Eles dão satisfação à opinião pública. Troca opinião pública por pensamento público. Eles dão satisfação ao pensamento público. Tá vendo? Ao pensamento público. Então, o A virou ao. Tem que ter crase. Agora, olha a frase. Eles dão satisfação a essa opinião. Se você botar esse pensamento, eles dão satisfação a esse pensamento. Reparou? Ninguém em casa falou ao esse. Você falou ao esse? Não, moço. Tenho certeza de que não. Eles dão satisfação a esse pensamento. Se ficou A, não apareceu A mais O, não tem crase. Quem impediu a crase foi a palavra essa. A palavra essa dispensou o artigo, tanto no feminino quanto no masculino. Beleza? Mais um exemplo. Eles dão satisfação a alguma opinião. Troca opinião por pensamento. Eles dão satisfação a algum pensamento. Está observando? A algum pensamento? Passei para o masculino, não apareceu A mais O, sem crase. Mais exemplo. Ela foi promovida a rainha. Imagina, troca rainha por rei. Ele foi promovido a rei. Sem crase. Mais um exemplo. Dirija-se à recepção mais próxima. Troca recepção por portão. Dirija-se ao portão mais próximo. Tá vendo? Dirija-se ao portão. Então, passei para o masculino, o A virou ao. Crase. Olha agora. Dirija-se a uma recepção. Se você colocar portão no lugar de recepção, vai ficar dirija-se a um portão.
Quando você fala dirija-se a um portão, tem como botar ao um portão? Não tem. Por quê? Porque o um já é o artigo. Então o não pode ser usado. O mesmo vale para o feminino. O uma já é o artigo. Então não pode ter crase no a se uma já é o artigo. Mais exemplo. Ele pôs-se a falar rapidamente. Tem crase aí? Olha que frase boba, né? Ele pôs-se a falar. Falar é verbo, professor. E verbo não é palavra feminina para ter artigo. Repara que você acharia impossível passar a falar para o masculino. Falar é feminino? Falar pode até ser uma atitude feminina. Tô brincando, amor. Brincadeira. Mas não é uma palavra feminina para ter artigo. Então esse azinho aí, antes de falar, é verbo, meu irmão. Antes de verbo não tem crase. Por quê? Porque não tem como ter artigo. Na tela. Recomendamos a ela que se aproxime das crianças. Aí o cara vai lá usar macete, né? Recomendamos a ela. Vou trocar a palavra ela pela palavra abacaxi. Recomendamos ao abacaxi, crase. Não! Vai errar. Porque olha só, recomendamos a ela, você vai trocar ela por ele, mano. Ela por ele. Recomendamos a ele. Ele ficou? Ninguém colocou ao ele? Então sem crase. Mais um exemplo. As novas unidades de medidas foram criadas para atender a anseios. Olha aí. Imagina só a bizarrice que seria botar crase aí. A palavra anseio, cara, é uma palavra masculina. Tá no plural. Não pode ter crase. Agora, compara dois exemplos, por gentileza, para a gente conversar sobre o plural. Vai. Estou preso à promessa de campanha que fiz. E estou preso a promessas de campanha que fiz. Repara a diferença, tá? Promessa no primeiro exemplo no singular e no segundo exemplo no plural. Troca a promessa por juramento. Estou preso ao juramento. Crase. Só que no exemplo de baixo, que está aqui em cima, né? Você não pode usar o acento grave de crase por um motivo óbvio. Promessas é uma palavra que está flexionada no plural. Então, para ter crase, teria que ter as. Pensa comigo. Crase é preposição, mas artigo. Promessas é plural. Então, teria que ter o as aqui, ó, para ter crase. O a está sozinho. Ele é só preposição. Acabou, não tem artigo, não tem crase. Então, não é para gravar também, né? Não tem crase no plural. Não, pode ter. Mas teria que ser, estou preso às promessas de campanha. Aí teria crase no as. Tá entendendo a lógica? A palavra promessas é uma palavra no plural. E se ela está no plural e o a sozinho, sem crase, beleza? Fique também muito atento para os casos de crase facultativa, né? É aquela que se você usar ou não, tanto faz. A crase vai ser facultativa quando o artigo for facultativo. E quando o artigo é facultativo? Antes de nome de pessoa e antes de pronome possessivo. Por exemplo, você pode falar casa da minha mãe e casa de minha mãe. Os dois são certos. Casa do meu pai e casa de meu pai. Meu pai? O meu pai? Os dois são certos. Você pode falar casa da Maria e de Maria. Casa de Pedro, casa do Pedro. Então, o artigo nesses casos é facultativo. Logo, a crase também vai ser. Quer ver um exemplo? Ele fez uma linda homenagem à sua mãe. Tá vendo esse sua aí? Se você troca pelo masculino pai, ficaria ao seu pai. Só que o artigo antes do sua e antes do seu é opcional. Então, a crase também vai ser opcional. Tanto faz usar ou não usar. Fez uma linda homenagem à sua mãe com crase ou sem crase. Se a banca manda tirar o acento grave, não pensa em botar errado não, repara. Para tirar o artigo, que é opcional, é só tirar o acento grave. Seria diferente no plural. Olha no plural. Eles fizeram lindas homenagens às suas mães, com crase, né? Só que para você tirar a crase aí, teria que tirar o acento, né? E o S. Porque a palavra seguinte é uma palavra no plural, tá certo? Então você teria que tirar o acento e o S. Não é só tirar o acento. O acento é facultativo no singular, porque é a única forma de você tirar o artigo tirando o acento de crase. Então não se esqueça, para ter crase alguém tem que pedir preposição e a palavra seguinte tem que ter artigo. Só que esse vídeo é um vídeo introdutório de crase. Vamos ter um segundo vídeo, me cobrem, crase, casos particulares. Mas a regra geral é essa, é isso que mais cai, isso é crase. Se você aprendeu o que eu falei hoje aqui, tá aprendendo crase, tá funcionando, beleza? Cara, mas eu tava com muita saudade disso, hein? Momento
praca no nosso canal. O que é o momento praca? Deixa eu explicar. O pessoal começa a estudar português, começa a ficar chato, enjoado, tirando foto de erro em tudo que é lugar, não para com o celular, vê um erro, tira uma foto, vê um erro, tira uma foto, e a gente criou um momento praca no nosso Instagram, nas nossas redes sociais, e agora também no YouTube, né? Em que o aluno envia pra gente o erro que ele encontra por aí, seja em placa, seja em jornal, seja em revista, seja que ele ache por aí no Google, enfim. Então virou uma brincadeira nossa. Tava com saudade disso, é muito legal. É a primeira praca que a gente vai analisar sobre crase. Fígado acebolado. Primeiramente, acebolado é uma palavra que se escreve junto, né? Você não pode botar acebolado assim. Se fosse uma palavra separada, A por um lado, cebolado para o outro, não poderia ter crase, né? Porque cebolado é uma palavra masculina, mas essa palavra é junta, né? Não tem nem o que falar aí. Segunda praca bizarra, banhados a ouro. Ouro é uma palavra masculina. Então esse azinho aí, ó, não pode ser craseado. Esse azinho é só preposição. Para ter crase, tem que ter uma palavra na sequência feminina e essa palavra tem que ter artigo. Se tivesse que ter artigo na palavra ouro, seria artigo o, sem crase. Passeio a cavalo. Ê, malandro, a cavalo. Cavalo é a palavra masculina. Não pode ter crase nesse A. Se fosse passeio a égua, beleza. Mas a cavalo não, tá certo? Mais uma praca do jornal Folha Online tá aqui, ó. Bovespa resiste a discurso. Cara, discurso é uma palavra masculina. Esse A não poderia ter crase. Mais uma. Não é permitida a entrada com bebidas. Ó, a entrada com crase. Só que não é permitido o acesso. Dá um exemplo. O acesso. Esse A é só um artigo. Não pode ter crase nele, não. Para de errar, que bizarro mesmo. Temos aqui o último. Depilação a laser. Galera, a laser não. Pelo amor de Deus, laser é uma palavra que, se for pensar em língua portuguesa, ela é masculina. Não pode ter crase nesse A aí, beleza? Vai correr o risco de depilar aí? Claro que não, né, galera? Esses são, os exemplos de placas. E você tá livre para tirar foto da placa que você quiser e enviar pra gente. Contanto que a placa tenha erro, será sempre bem-vinda, garota. Aquele abraço. Corta pra tela aí. Galera, até o próximo vídeo. Estamos juntos. Façam sempre exercícios, beleza? Aquele abraço, tamo junto.